Olá, meus amigos, meus irmãos, e a paz do Senhor para todos vocês. O programa Casa de Deus de hoje vai fazer você conhecer o nosso culto de segunda-feira, Noite da Vitória. Que, aliás, quem é que não precisa de uma vitória? Talvez você precise. O que você precisa conhecer é o agir de Deus. Eu prego nesta noite sobre ver o sobrenatural. Você sabia que Deus age no sobrenatural de nossa vida? Deus tem poder, basta você ter fé. Aliás, caminhar no caminho da fé. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Então acompanhe comigo o programa Casa de Deus de hoje. Irmãos, a paz do Senhor, eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre um dos temas mais importantes na vida de um cristão, na vida de um crente. Eu sei que você veio aqui hoje para participar de uma noite da vitória, algo realmente muito sério e importante. E eu quero falar com você nesta noite sobre, escute meu irmão, ver o sobrenatural. Eu queria saber se você deseja ver o sobrenatural. Na verdade, eu quero fazer com que você acredite no sobrenatural. Eu quero que você acredite que tem algo muito mais do que aquilo que os seus olhos apenas estão vendo. Nós, como seres humanos, nós somos assim, irmãos. Nós criamos uma dificuldade no nosso coração, nós temos dificuldade em ver, nós temos dificuldade em acreditar no sobrenatural. Por quê, pastor? Porque nós somos gente de carne e ossos. Nós somos pessoas assim, que vivemos no nosso mundinho, nas coisas da nossa vida, e vivemos assim que esquecemos, passa um dia, passa outro dia, e esquecemos que o sobrenatural de Deus existe, escute mais ainda, e está à nossa disposição. Está à nossa disposição, mas você como gente, você como pessoa, você como um ser humano, você em virtude das circunstâncias da sua vida, você acaba esquecendo disso. Você acaba, escuta comigo, você acaba se acostumando com o seu problema. Você sabe? Você fica cético em relação ao que pode acontecer. Às vezes você diz assim, a minha vida é assim, meu pai era assim, a minha família sempre foi assim e eu vou continuar assim. Você pensa, às vezes você pensa, eu vim de uma família simples, eu vim de uma família modesta, o que eu posso querer da minha vida? Quando você tem certeza que o sobrenatural existe e ele está à sua disposição, meu irmão, você pode sonhar e sonhar muito alto, muito além daquilo que você está vendo, muito além da tua realidade, porque o sobrenatural de Deus está aí à nossa disposição para fazer milagres na nossa vida, para transformar a nossa realidade. Eu quero convidar você a sair dessa posição de ceticismo, de frieza. Meu irmão, eu quero declarar para você nesta noite, o Deus que criou os céus e a terra, Ele está aqui nesta noite e Ele está aqui para te abençoar, para mostrar que tem muito mais do que aquilo que você está vendo. Deus tem milagres para fazer na sua vida. Deus tem muito mais. Aleluia! Eu quero ler o texto que me chama a atenção para falar sobre essa história. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 em diante. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não de uma nem duas vezes, ou seja, muitas e muitas vezes. Como a vida é assim, acontece coisas terríveis, Deus nos livra de todas elas, aleluia. O rei de Israel enviou a tropa, novamente versículo 10, ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não
uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir, porque nada se esconde de Deus, aleluia. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, aleluia. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E, escuta. E ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Uhul! Eu consigo ver milagres de Deus, eu ouço histórias de milagres de Deus, eu sei de pessoas que foram curadas, eu sei de pessoas que foram libertas, mas isso é maravilhoso. Nós precisamos acreditar em milagres e nós precisamos acreditar que o Deus que age no sobrenatural continua agindo ainda hoje. Eu preciso que a sua fé seja transportada para um outro nível, a fé de que Deus continua agindo ainda hoje em nossas vidas, da mesma forma que agia no passado, nos textos da palavra de Deus. E se você crê, diga um aleluia por isso. Pastor, mas eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Meu irmão, o medo, anote aí, o medo impede. O medo da circunstância, o medo do que pode acontecer, o medo do amanhã. O ser humano tem medo do amanhã, ele tem receio do desconhecido, ele pensa assim: eu não sei o que me reserva amanhã. Às vezes a história ou a circunstância tua estão dizendo assim: o amanhã é tenebroso, eu tenho coisas horríveis que podem acontecer, às vezes eu vou perder minha casa, eu vou perder meu carro, ou um diagnóstico do médico. O medo do amanhã, o medo do que pode acontecer. Escute, meu irmão, a última palavra é de Deus na nossa vida. O amanhã pertence a Deus e Ele tem milagres para fazer na tua vida. Ó, glória! Não dá trela para o diabo, não dá trela para a conversa. Apresente a tua dificuldade. Às vezes eu atendo alguém dentro do meu gabinete, ele senta, conta uma história, conta tantas coisas horríveis, eu fico pesaroso, eu fico olhando para o irmão e eu fico clamando a Deus. É verdade, mas eu não tenho condição de resolver, eu não tenho condição de dar cabo daquele problema, mas eu fico ouvindo tudo aquilo, eu fico pensando assim: Deus, o Senhor pode com o problema dessa pessoa. Meu irmão, eu já ouvi cada assunto e cada problema no meu gabinete, mas eu já vi cada providência de Deus e cada milagre que Deus fez, cada transformação de realidade. Já chegou gente com diagnóstico de morte, já chegou gente com diagnóstico de casamento terminado, já chegou gente com fábrica ou falida, emprego perdido, e Deus vai lá e transforma a realidade dele em vitória, em bênção. Será que você tem condição, ao invés do medo, da dúvida ou do problema que parece que te angustia? Meu irmão, venha aos pés do Senhor, Ele tem um milagre para você. Ao invés de você se acanhar com isso, você vai se levantar com fé. Meu irmão e meu amigo, se levante com a coragem do Deus que criou os céus e a terra, com a coragem daquele que vai fazer o impossível acontecer na tua vida. E diga aleluia por isso.
A fé é importante, eu gosto dessa frase. Ouça, a fé vai na contramão da razão. Viu? Não adianta você falar fé se você pensa da mesma forma que a tua razão diz para você pensar. Quando você pensa da mesma forma que a razão diz para você pensar, a fé já não está presente. A fé, meu irmão, é algo totalmente avesso à razão. Se você pensar pela razão, você não tem fé. Eu quero te ajudar a pensar pela fé. Você tem que passar pela fé. Me escute bem, eu tenho o racional e eu tenho, eu tenho o natural e eu tenho o sobrenatural. Você vive no natural, mas para você viver no sobrenatural, você tem que passar por um caminho que se chama fé. Você tem que passar pela porta que se chama fé. Eu saio do natural, eu passo por uma porta para chegar no sobrenatural. E aí a Bíblia diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. Você não está vendo, mas você tem certeza do teu milagre. Você não consegue enxergar, você não tem nas suas mãos, mas você tem certeza que o teu milagre está chegando. Você canta isso, você vive isso, porque você tem fé. E fé não é gogó. Fé não é falar, eu tenho fé. Se você perguntar para um grupo de pessoas, você tem fé? A pessoa diz, eu tenho fé. Aí você pergunta, mas no que você tem fé? Eu não sei, mas eu tenho fé. Elas dizem tanta coisa, têm fé às vezes numa atitude que elas tomam, no fato de elas ser ou não ser alguma coisa. Elas colocam a fé numa circunstância da vida. Não é isso. A minha fé está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está em Deus, tem direção, tem propósito. Ela vai naquela direção certa. Quando eu quero sair do natural e viver o sobrenatural, eu passo pela fé, eu confio em Jesus. Eu quero saber se você tem coragem. Escute bem, se você tem coragem de pegar esse teu problema e dizer assim: Jesus, agora está nas tuas mãos. Glória a Deus. Será que você tem coragem e fé para dizer: Jesus, agora o meu problema está nas tuas mãos? Não é uma fé evasiva, não é uma fé para dizer eu tenho fé apenas. Não, meu querido, a minha fé está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você crê nisso, diga um aleluia, diga um glória a Deus. Meu irmão, como é importante a fé! Como é importante você crer. Pode aplaudir. Como é importante você crer, como é importante você ter fé. Ouça, a fé não tem duas direções, a fé tem uma só. Ela sai do natural, a fé me leva para o sobrenatural. Não tem dois caminhos. Hoje não vai dar certo, sempre vai dar certo. Quem tem fé, sempre vai dar certo, né, Josefina? Se piorar, o milagre vai ser maior. Se você está com um problema e amanhã o seu problema está maior do que o de hoje, você vai dizer: Deus tem maior milagre, o milagre vai ser maior na minha vida. Eu sempre canto a mesma música, eu sempre falo a mesma coisa. A fé não me permite falar duas ou três coisas. A fé sempre me põe numa direção só. Pastor, a fé é pensamento positivo. Olha, meu irmão, se você tiver pensamento positivo, você morre com ele, porque o teu pensamento não resolve. O que resolve é a tua fé. O que resolve é a tua fé. É você declarar a tua fé para aquele que tem condição de mexer no natural. Ele tem condição de mudar a tua situação. Ele muda a estrela. Ele faz o sol parar. Aleluia. Ele acalma o mar na tempestade. Ele faz com que aquilo que não existe passe a existir. Ele consegue mudar a situação. Ele consegue mudar o diagnóstico de um médico na tua vida. Você crê nele? Você crê? Então não mude a direção da tua fé. Hoje você está dizendo: eu creio.
amanhã cedo você diga, eu creio mais ainda. Você vai continuar passando os dias, você vai dizer, eu creio mais ainda. Viva no sobrenatural de Deus. Viver no sobrenatural de Deus é viver esta fé. É viver esta fé poderosa. É a fé que ninguém tem. Meu irmão, você já parou para pensar que você tem uma ferramenta que ninguém tem? Já parou para pensar? Teu vizinho pode não ter. Outras pessoas não têm. Pastor, me explica direito isso. É fácil explicar. Você olha para uma pessoa com um problema igual ao teu. Ela está apavorada. E você está sorrindo. Você está cantando. Pessoas são dispensadas do trabalho, às vezes junto com você, crente, porque nós estamos sujeitos às situações da vida, e a pessoa sai apavorada, você sai assim, descansando no poder de Deus. Você sai na paz. Pastor, o que é isso? É viver na fé. É a ferramenta que ninguém tem. E eu vou te dizer mais ainda, você pode usar a fé nas coisas que você faz no teu dia a dia, nas coisas que você executa no teu dia a dia, seja no trabalho, nas vendas, seja nos seus relacionamentos. Use a ferramenta chamada fé. Passa da fé, meu irmão, passa pela fé, porque aí você sai do natural e entra no sobrenatural de Deus, aleluia. Se você crê em Jesus, eu quero que você me ouça, no exemplo que eu vou te dar, que é o ponto último que eu vou dizer. Você é muito mais importante do que você imagina. Você é muito mais precioso. Pastor, como é que eu vou viver o sobrenatural? Por causa daquilo que eu vou dizer. Você é muito mais precioso e importante do que você imagina. Se você tem Jesus como Salvador, você tem o seu nome escrito no livro da vida, e você é filho de Deus, você é um príncipe e uma princesa do Senhor Jesus. Escuta, você está se achando ninguém nada, mas você é muito mais importante do que você imagina. Tem um cidadão nessa história que me chama muito a atenção, e o nome dele está dito aqui na Bíblia que ele era o servo ou o menino do profeta Eliseu. É bem provável que ele seja Geazi. Se você conhece o contexto da história, Geazi era servo de Eliseu. No capítulo 5 tem a cura do rei Naamã, príncipe Naamã que seja. Tem a cura desse homem. E depois que ele é curado da lepra, ele chega para o profeta Eliseu. Presta atenção, que eu quero que você leve essa lição para a tua casa. O profeta Eliseu, usado por Deus, promove a cura na vida de Naamã. Aí Naamã chega, como ele tinha muitas propriedades, ele chega para Eliseu e ele disse assim: Eliseu, eu quero te dar bens, eu quero te dar ouro, prata, eu quero te dar vestidos, festivais, eu quero te presentear. Eliseu disse: eu não quero, deixa para lá. Aí Eliseu falou: não, mas eu quero. O profeta Naamã, o príncipe Naamã disse: não, eu quero te dar. Aí o profeta Eliseu: eu não quero. Ele ofereceu para dar, mas Eliseu não quis. Foi embora Naamã e Eliseu ficou. E o menino Geazi falou: puxa vida, hein? Acho que eu quero um pouco daquilo que o profeta Eliseu não quis. Aí ele sai, vai atrás de Naamã e conta uma história lá, dizendo: Naamã, chegaram 2 profetas do profeta Eliseu. Então, o profeta Eliseu pediu algumas coisas para você dar, e ele, deu, logicamente ele deu. Eliseu viu, porque Deus vê todas as coisas, inclusive os erros que nós cometemos. Deus vê todas as coisas. E Eliseu falou com Geazi: Geazi, você pegou algumas coisas, então veja bem, Geazi, a lepra de Naamã alcance você e a tua geração. E Geazi ficou leproso imediatamente. Mas diz o texto aqui que Geazi estava junto com Eliseu. Geazi continuou com Eliseu. Geazi estava servindo o profeta Eliseu. Geazi não estava longe. A grande questão é você estar perto, meu irmão. A grande questão é você não sair do aconchego da brasa da casa de Deus, da brasa do povo de Deus, onde nós nos reunimos para lembrar que Deus age na nossa vida, ainda que tenhamos errado.
Você chega aqui e diz: eu não tenho condição, mas Deus quer agir na tua vida. Você sabe que naquela época, quem tinha lepra não era digno de estar junto com as pessoas. Mas Geazi estava junto com o profeta Eliseu. Geazi ficou apavorado, porque a cidade de Dotã ficou cercada de cavalos, carros e cavaleiros. Diz aqui cavaleiros fortes. O rei da Síria mandou todo o seu exército para prender um homem. O alvo do rei da Síria não era Geazi. O alvo do rei da Síria era o profeta. Mas quando você está junto com aquilo que é de Deus, quando você crê nisso, você tem bênção para colher na tua vida. Quando você se interessa pelas coisas de Deus, e é por isso que nós chamamos a atenção das pessoas e dizemos assim: vem para a igreja, vem para a casa de Deus, venha se assentar no banco. Tem gente que diz assim: eu não preciso ir em igreja, igreja não preciso, eu tenho a minha fé em casa. Não é assim que acontece. Nós somos abençoados quando nós estamos juntos com aquilo que pertence a Deus. Profeta Eliseu pertence a Deus, e ele representava assim a obra de Deus ali naquele local. A obra de Deus é representada hoje pela igreja do Senhor Jesus, a casa de Deus. Quando você está lá, você tem bênção para a tua vida. Meu querido, escute bem, você pode estar acabadinho, você pode estar desanimado, você pode estar cheio de problemas, dizendo: eu não mereço, eu não sou ninguém. Eu vejo Geazi entrando na tenda de Eliseu, logo cedo, ao raiar do sol. Ele entra correndo na tenda do Eliseu e fala: Eliseu, você não sabe o que aconteceu, nós estamos perdidos. Eliseu esticou suas mãos, se espreguiçando literalmente naquela manhã, e ele disse: menino, você não está entendendo. O que você está fazendo aqui se chama obra de Deus. Você está servindo a Deus. Eu chamo a tua atenção para se aproximar. Quem quer ver o sobrenatural de Deus, levante a mão e diga aleluia aí. Se você quer ver o sobrenatural de Deus, não fique distante, se aproxime. Venha próximo, dizendo: eu vou servir a Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso, ele disse: nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a espada, nem a nudez, nada e ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero Jesus na minha vida e pronto, e acabou. Porque Deus sempre vai me levar a viver o sobrenatural. Eliseu estava ali, olhou aquele menino apavorado. Eliseu olhou, saiu para fora da tenda, viu o exército do rei da Síria. Se fosse hoje o Estado Islâmico, não é? Porque é mais ou menos por ali, Estado Islâmico. Viu aqueles homens maldosos querendo prender, talvez matar Eliseu. E eles ficaram apavorados. Eles ficaram apavorados? De jeito nenhum. O menino estava apavorado. Eliseu olhou aquilo e falou assim: menino Geazi, mais são os que estão conosco do que esses que estão aí. Ele ficou parado, sempre pensando: o que é isso? Aí Eliseu orou e disse assim: Deus, agora eu quero falar com você. Quem quer ver o sobrenatural de Deus agindo na tua vida? Você vai ver Deus agindo na tua vida. Deus vai te dar sonhos. Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai chamar a tua atenção. Você vai sentir o cheiro da rosa de Saron. Você vai sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Deus vai mostrar para você que Ele vai agir na tua vida. Que o sobrenatural de Deus está aí para agir na tua vida. Se você acha que teu inimigo, que o teu problema é muito grande, eu quero pedir a Deus que abra os teus olhos para você ver que Deus é muito maior do que o teu problema. Ele é muito maior que essa questão na tua vida. Ele tem a solução para você. Os olhos do menino foram abertos e ele viu que haviam carros, cavalos,
aleluia, de fogo ao redor de Eliseu e como consequência ao redor de Geazi. Ele olhou aquilo e ele viu que Deus era muito maior do que qualquer exército que pudesse se levantar contra aquilo que é de Deus. Você é de Deus, você é de Deus. Quem é de Deus, levante a mão e diga aleluia. Você é de Deus, quem é de Deus, fique em pé e glorifica o Senhor. Se você é de Deus, se você é de Deus, diga aleluia, diga glória a Deus, porque o sobrenatural de Deus vai agir na sua vida. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, diga aleluia, meu irmão. Eu vou terminar lendo um texto aqui de Salmos, capítulo 68, versículo 17. Diz assim, ó: os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. Olha como termina o texto. O Sinai tornou-se em santuário. Isso transporta para nós hoje. Nós estamos num lugar chamado santuário de Deus, casa de Deus. Uma vez Deus me deu uma visão do que é que acontece em nossa volta. Meu irmão, esse lugar aqui é cercado para te abençoar. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu quero convidar você a sair do natural e a viver o sobrenatural. Pastor, como é isso? Deixa a angústia para lá, o medo para lá. Eu estou te convidando a olhar para o Deus maravilhoso que está na tua vida. Eu quero convidar você a, pela fé, a sair do natural e a viver o sobrenatural, a andar num outro patamar, a viver o sobrenatural de Deus. Tem problemas? Tem, mas Deus é muito maior do que eles. Tem doença? Tem, mas Deus é o médico dos médicos. Tem circunstâncias difíceis? Deus tem a solução para eles. Deus continua, escute, meu irmão, Deus continua sendo maior do que tudo e do que todos, e todas as nossos problemas e as nossas circunstâncias, Deus continua sendo maior. Deus existe e o agir dele é certo e seguro. O que você tem é que acreditar, entrar no caminho da fé, trilhar nesse caminho, porque é assim que acontece. A gente sai do natural e vai para o sobrenatural e necessariamente a gente passa pela porta da fé. Você precisa crer nesse Deus. Deus não é um Deus que está longe, distante, esquecido, não é que esquece dos seus, que esquece dos seus queridos. Não é assim. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus está próximo, está perto daqueles que o buscam e o buscam em espírito e em verdade. E Ele age, meu amigo. Quando você vê que o impossível chegou perto de você, você não encontra caminho, você não sabe por onde sair dessa situação, Deus vem e age na tua vida. Aí você verifica realmente o agir do sobrenatural de Deus. Eu quero convidar você a viver isso, a acreditar que Deus pode mudar a tua história. Essa história que você entrou, que você está vivendo, que parece que não tem solução. Às vezes uma doença, um diagnóstico, às vezes um problema financeiro, às vezes um casamento destruído. Deus pode fazer o impossível na tua vida. Apenas acredite, porque Deus está pronto para agir na tua vida. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida para que você saia dessa posição e venha viver o sobrenatural de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Vamos orar? Oro por você agora, nesse momento. Pai bendito, em nome de Jesus, eu estou orando, abençoando essas pessoas que estão nos assistindo. Muitas delas, ó Deus, desacreditadas, já estão, ó Deus, angustiadas e não conseguem acreditar mais que há uma solução para o casamento, para a saúde, para um problema financeiro, enfim, tantas coisas que abatem a nossa vida. Eu quero abençoar esta família, eu quero abençoar esta pessoa para que ela creia que Deus está pronto para agir e abençoar, ó Deus, esta pessoa, esta família. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, que hoje o Senhor possa abençoá-los no sobrenatural, num milagre, meu Deus, verdadeiramente um milagre. Em nome de Jesus, eu abençoo e creio, ó Deus, que hoje o Senhor está fazendo um milagre poderoso na vida daqueles que me ouvem. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e que você veja que o sobrenatural de Deus é real e Ele está pronto para agir na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.